O Estrela do Mar era um navio de cruzeiro luxuoso, orgulho da frota da Oceanic Cruises. Com capacidade para 3.000 passageiros e 1.200 tripulantes, era uma cidade flutuante de aço e vidro, repleta de comodidades modernas e promessas de aventuras exóticas. Naquela noite de outubro, enquanto deixava o porto de Miami para uma viagem de 2 semanas pelo Caribe, ninguém a bordo poderia imaginar o pesadelo que os aguardava. Capitão Michael Hawthorne estava em sua 30ª viagem comandando o Estrela do Mar. Aos 55 anos, ele era respeitado por sua tripulação e admirado pelos passageiros. Sua experiência e calma eram lendárias, tendo navegado por algumas das piores tempestades que o Atlântico podia oferecer. Enquanto observava o horizonte de sua ponte de comando, Hawthorne sentiu uma inquietação incomum. O céu estava claro, as estrelas brilhavam intensamente e o mar estava calmo. Ainda assim, algo parecia errado. "Está tudo bem, capitão?" perguntou seu imediato, James Foster. Hawthorne forçou um sorriso. "Claro, James. Apenas um daqueles pressentimentos. Provavelmente não é nada." Mas à medida que a noite avançava, a sensação de desconforto de Hawthorne apenas crescia. Os instrumentos de navegação começaram a agir de forma estranha, oscilando entre leituras impossíveis. A bússola girava loucamente, ignorando o norte magnético. "Deve ser algum tipo de interferência eletrônica", murmurou Foster, franzindo o senho para os displays piscantes. Hawthorne não estava tão certo. Em todos os seus anos no mar, nunca havia visto nada parecido. Foi então que a névoa apareceu. Surgiu do nada. Uma parede branca e impenetrável que engolfou o navio em questão de minutos. A visibilidade caiu para 0. O som das ondas contra o casco do navio cessou abruptamente, como se tivessem entrado em um vácuo. "Todos os motores parar!" ordenou Hawthorne. Não ousava navegar às cegas nessas condições. O silêncio que se seguiu era opressivo. Nem mesmo o zumbido constante dos motores do navio podia ser ouvido. Era como se o mundo tivesse simplesmente desaparecido. Nos convéses inferiores, os passageiros começaram a notar que algo estava errado. As luzes piscavam intermitentemente e uma sensação de frio penetrante se espalhou pelo navio, apesar dos sistemas de climatização. Sarah Chen, uma jovem estudante de história em sua primeira viagem de cruzeiro, estava no bar do convés quando tudo aconteceu. Ela observou fascinada e assustada enquanto a névoa engolia o navio. "O que está acontecendo?" ela perguntou ao bartender, um homem de meia-idade chamado Rick. Rick balançou a cabeça, seu rosto pálido à luz fraca do bar. "Em 20 anos trabalhando em cruzeiros, nunca vi nada assim." Foi então que Sarah notou algo através da janela do bar. Uma luz fraca, piscando na névoa. Parecia um navio. "Rick, você está vendo aquilo?" ela apontou. O bartender se inclinou sobre o balcão, apertando os olhos. "Não pode ser. Não deveria haver nenhum outro navio por perto." À medida que observavam, a luz ficava mais forte e mais próxima. Lentamente, uma forma começou a emergir da névoa. Era, de fato, um navio. Mas não um navio moderno. Era um galeão antigo, com velas esfarrapadas e madeira apodrecida. Parecia ter saído diretamente do século XVII. E estava se dirigindo diretamente para o Estrela do Mar. Na ponte de comando, Hawthorne e sua equipe observavam horrorizados enquanto o navio fantasma se aproximava. "Isso é impossível", sussurrou Foster. Hawthorne agarrou o microfone do sistema de comunicação do navio. "Atenção! Todos os passageiros e tripulantes. Por favor, dirijam-se imediatamente aos seus camarotes e tranquem as portas. Isto não é um exercício. Repito, isto não é um exercício." Mas era tarde demais. Com um estrondo ensurdecedor, o galeão fantasma colidiu com o Estrela do Mar. Mas em vez de causar danos físicos, ele simplesmente atravessou o casco moderno. E então,
o verdadeiro horror começou. Figuras espectrais começaram a emergir do galeão, flutuando através das paredes do Estrela do Mar como se fossem feitas de fumaça. Eram dezenas, depois centenas de formas translúcidas, vestidas com roupas de épocas passadas. Marinheiros, passageiros, todos com expressões de terror congeladas em seus rostos etéreos. O pânico se espalhou pelo navio moderno. Passageiros gritavam e corriam, tentando escapar dos fantasmas que agora vagavam pelos corredores e convéses. Sarah se viu presa no bar com Rick e um punhado de outros passageiros aterrorizados. Eles observavam, paralisados de medo, enquanto os espectros passavam através das paredes imóveis. "O que eles querem?" alguém gritou. Como se em resposta, um dos fantasmas, o espectro de um capitão com o uniforme do século XVIII, virou-se para o grupo. Sua voz era como o vento uivando através de velas rasgadas. "Libertação! Precisamos de almas vivas para tomar nosso lugar." O sangue de Sarah gelou. Eles não eram apenas fantasmas, eram caçadores. No convés superior, o capitão Hawthorne lutava para manter a calma e proteger seus passageiros. Ele havia trancado a ponte de comando, mas podia ouvir os gritos e o caos se espalhando pelo navio. "James, precisamos encontrar uma maneira de afastar esse navio fantasma", ele disse a seu imediato. Foster, pálido e tremendo, assentiu. "Mas como? Nossas armas passariam direto por eles." Hawthorne franziu o senho, sua mente correndo. Então uma lembrança surgiu. Uma velha lenda marinha que seu avô costumava contar. "Sal", ele murmurou. "Precisamos de sal." Enquanto isso, nos convéses inferiores, a situação piorava a cada minuto. Os fantasmas pareciam estar procurando algo. Ou alguém. Eles passavam através dos passageiros aterrorizados, deixando um rastro de frio congelante. Sarah, reunindo toda a sua coragem, decidiu que não poderia ficar parada esperando o fim. "Precisamos fazer algo", ela disse a Rick e aos outros. "Mas o quê?", perguntou uma mulher idosa, agarrando seu colar de pérolas como se fosse um talismã. Sarah pensou por um momento. Seus estudos de história talvez pudessem ser úteis agora. Nas lendas antigas, sal e ferro eram usados para afastar espíritos, ela disse. "Temos sal aqui no bar?" Rick assentiu, pegando um grande recipiente de sal usado para as margaritas. "E quanto ao ferro?" Sarah olhou ao redor, seus olhos pousando em um velho extintor de incêndio. "Aquilo servirá." Armados com seus improvisados repelentes de fantasmas, o pequeno grupo saiu cautelosamente do bar. Os corredores estavam um caos, com passageiros correndo em pânico e espectros flutuando em todas as direções. Sarah liderou o grupo jogando punhados de sal nos fantasmas que se aproximavam demais. Para sua surpresa e alívio, funcionou. Os espectros recuavam, sibilando de dor. Na ponte de comando, Hawthorne havia reunido toda a tripulação disponível. "Espalhem-se pelo navio", ele ordenou. "Usem todo o sal que puderem encontrar. Precisamos forçar esses espíritos de volta para seu próprio navio." A tripulação, ainda aterrorizada, mas confiando em seu capitão, obedeceu. Eles se espalharam pelos convéses, armados com sacos de sal da cozinha e qualquer objeto de ferro que pudessem encontrar. Lentamente, a maré começou a virar. Os fantasmas, confrontados com o sal e o ferro, começaram a recuar. Eles flutuavam de volta para seu galeão espectral, uivando em frustração e raiva. Sarah e seu grupo haviam conseguido chegar ao convés principal, onde se juntaram aos esforços da tripulação. Ela viu o capitão Hawthorne coordenando a defesa e correu até ele. "Capitão, eles estão procurando por algo. Ou alguém", ela ofegou. "Disseram que precisam de almas vivas para tomar seu lugar." Os olhos de Hawthorne se arregalaram com a compreensão. "É claro, eles estão presos, incapazes de seguir em frente."
Naquele momento, o Capitão Fantasma que Sarah havia visto antes apareceu diante deles. Seu rosto era uma máscara de agonia eterna. "Por favor", ele implorou, sua voz um eco distante de dor. "Estamos presos neste navio há séculos. Precisamos de libertação." Hawthorne deu um passo à frente, enfrentando o espectro. "Não às custas das vidas de meus passageiros e tripulantes", ele disse firmemente. O fantasma soltou um uivo de frustração que sacudiu o próprio ar. A névoa ao redor do navio começou a girar violentamente, como um ciclone sobrenatural. Sarah, seu coração batendo forte, teve uma ideia. "Espere!" ela gritou. "E se pudéssemos ajudá-los a seguir em frente sem tomar nossas vidas?" Tanto Hawthorne quanto o Capitão Fantasma se viraram para ela surpresos. "Como?" perguntou o espectro, uma centelha de esperança em seus olhos vazios. Sarah engoliu em seco, rezando para que seus conhecimentos de história e lendas não a decepcionassem agora. "Vocês estão presos porque têm assuntos inacabados, certo? Se pudermos ajudá-los a resolver esses assuntos, talvez possam seguir em frente naturalmente." O Capitão Fantasma pareceu considerar suas palavras. Lentamente ele assentiu. "Nosso navio, o Vingança da Rainha, foi afundado injustamente. Fomos acusados de pirataria, mas éramos inocentes. Precisamos que a verdade seja conhecida." Hawthorne trocou um olhar com Sarah. "Podemos fazer isso", ele disse. "Temos os meios para pesquisar a história de seu navio e limpar seu nome." O espectro pareceu hesitar por um momento, então acenou com a cabeça em concordância. "Façam isso, e nós partiremos em paz." Nas horas que se seguiram, uma trégua inquieta se estabeleceu. Os fantasmas retornaram ao seu navio, enquanto Hawthorne, Sarah e uma equipe de oficiais e passageiros com conhecimentos históricos trabalhavam freneticamente. Usando os computadores de bordo e a conexão de internet via satélite do navio, eles vasculharam arquivos históricos, registros marítimos antigos e relatos de época. Lentamente, a verdadeira história do Vingança da Rainha começou a emergir. O navio havia sido de fato falsamente acusado. Um oficial corrupto da Marinha Real havia forjado evidências de pirataria para encobrir seus próprios crimes. O Vingança da Rainha e sua tripulação haviam sido condenados injustamente e afundados com todos a bordo. Quando a verdade foi revelada ao Capitão Fantasma e sua tripulação espectral, uma mudança notável ocorreu. A névoa sobrenatural começou a se dissipar e uma luz suave envolveu o galeão fantasma. "Vocês cumpriram sua promessa", disse o Capitão Fantasma, sua voz agora mais suave, quase em paz. "Nossa história será conhecida. Podemos finalmente descansar." Diante dos olhos maravilhados de todos a bordo do Estrela do Mar, o Vingança da Rainha e seus ocupantes espectrais começaram a se desvanecer. A luz ficou mais intensa, quase cegante. E então, eles se foram. A névoa se dissipou completamente, revelando um céu claro e estrelado. O mar estava calmo, como se nada tivesse acontecido. Nos dias que se seguiram, enquanto o Estrela do Mar continuava sua viagem, os passageiros e a tripulação lutaram para processar o que haviam vivenciado. Muitos estavam em estado de choque, outros exultantes por terem sobrevivido a algo tão extraordinário. Sarah encontrou o Capitão Hawthorne na ponte de comando na noite seguinte. Ele estava olhando pensativamente para o horizonte. "Capitão", ela disse suavemente, "o que acha que realmente aconteceu?" Hawthorne ficou em silêncio por um longo momento antes de responder. "Senhorita Chen, passei toda a minha vida no mar. Pensei que o conhecia, que havia visto tudo o que ele poderia oferecer." Ele se virou para encará-la, seus olhos refletindo as estrelas. "Mas agora percebo que há mais mistérios nas profundezas do que jamais poderíamos imaginar." Sarah assentiu, sentindo um arrepio de excitação e medo. "O que faremos com essa informação? O mundo acreditará em nós?" O capitão sorriu levemente.
Alguns acreditarão, outros não. Mas aqueles de nós que estiveram aqui, que viram, nós sabemos a verdade. E talvez isso seja suficiente. Enquanto o Estrela do Mar navegava suavemente pelas águas do Caribe, Sarah não pôde deixar de pensar em todos os outros segredos que o vasto oceano poderia estar escondendo. Navios fantasmas, almas perdidas, mundos além de nossa compreensão. O mar, ela percebeu, era verdadeiramente o último grande mistério da Terra. E ela mal podia esperar para explorar mais de seus segredos.